Como é maravilhoso nós começarmos o dia, a semana, louvando e engrandecendo ao Senhor. Uma das coisas mais lindas é ouvir a Igreja de Jesus cantando ao Senhor. Uma das melhores coisas que existe. Até brinco com o pastor, com os obreiros da igreja, que um dia o Senhor ainda vai acabar me levando num culto ainda, porque é muita glória, é muita bênção. É muito bom ver mesmo a Igreja do Senhor cantando ao santo nome de Jesus. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada, no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. O pastor Leão já nos deu um spoiler hoje. Estaremos falando acerca do juízo divino. Estaremos falando acerca da ira e do juízo de Deus. Nós vamos ver, sabemos que Deus, ele é longânimo, mas existe uma linha, existe um limite, na qual ninguém deve ultrapassar. Existe um limite, uma linha de Deus, aonde Deus não tolera ser afrontado. Todos acharam o capítulo 5? Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Para ele, os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei usassem para beber o vinho. Então, trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus, em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete. Que o rei viva eternamente! Não deixe que os seus pensamentos o perturbem e não fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acham espíritos excelentes, conhecimento e inteligência, e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará interpretação. Então, Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com ele e lhe perguntou: você é aquele, Daniel, dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá?
Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me deram a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. O Deus Altíssimo deu o reino de Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e exaltava uns e humilhava outros. Mas, quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Incline sua cabeça, vamos estar orando mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, nós lemos a Tua santa palavra. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor venha abrir os corações, Senhor, aqui nesta manhã. Prepara, Senhor, o terreno dos nossos corações e as nossas mentes, Senhor. E que possamos compreender, Pai, acerca, Pai, da Tua santidade, acerca, Senhor, da Tua honra, Pai, e a reverência ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de cometermos estes mesmos pecados, Pai. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, acredito que aqui, igreja cheia, todos nós gostamos de uma boa festa. Hoje até eu estava conversando com a minha esposa a respeito da melhor festa de qual ela já foi. Todo mundo aqui tem alguma festa memorável. Das duas últimas grandes festas, uma foi o casamento do Gabriel. Foi muito legal. O que aconteceu lá foi muito legal, né, Kézia?
pessoal mesmo aproveitou, gostou, curtiu mesmo. Foi uma boa festa, assim como os 15 anos da Rafa também, foi uma festa muito legal. E festa de criança, aniversário de criança, é feito para as crianças, mas quem aproveita é os adultos. Todo mundo sabe disso, né? A festa, as crianças, na verdade, não aproveitam, quem aproveita é nós. Mas todo mundo gosta de uma boa festa. Talvez aqui alguém tenha guardado festa de formatura, festa de casamento. Todo mundo gosta de ser convidado para uma boa festa. E o que nós vemos aqui no capítulo 5 é uma grande festa e um grande banquete. E lendo com vocês agora, a gente pode dizer que esse dia foi louco. Aconteceram coisas ali que somente o Senhor pode fazer. Então, começando, o livro de Daniel, mesmo em suas partes que são consideradas históricas, elas não devem ser interpretadas como um mero relato harmonioso e ordenado dos acontecimentos que tiveram na Babilônia. Em vez disso, ela retrata momentos escolhidos de muita tensão no conflito entre o reino da luz e o reino das trevas. O livro de Daniel é um contraste entre o reino de Deus e o reino da Babilônia. Tudo aquilo, já foi dito em outros sermões, tudo aquilo que o reino de Deus faz, o reino da Babilônia tenta imitar. Então, Daniel, até mesmo os textos históricos, eles não devem ser lidos e interpretados somente como uma linha narrativa histórica. Ela é muito mais profunda do que isso. A partir do registro da intervenção divina, tais aqui eventos dramáticos, pretende-se que o leitor receba encorajamento para as lutas espirituais. Tudo que está em Daniel é um encorajamento para que a gente possa viver os dias espirituais nessa terra. Daniel nos encoraja a vivermos numa cultura totalmente oposta a Deus, onde receberemos os dardos do diabo. Uma cultura pagã, uma cultura que detesta e despreza o nome de Deus. Daniel nos encoraja a seguirmos firmes em nossa fé. Falando aqui, o último rei da dinastia neobabilônica foi Nabonidus, cerca de 556 anos antes de Cristo a 539 anos. Mas por uma década ele estabeleceu a sua residência real em Teimã, deixando seu filho Belsazar. Guardem isso, o nome de Belsazar significa Bel o protege o rei. A divindade pagã babilônica protege o rei. Esse era o significado do seu nome. Como regente. Observe que a oferta que Belsazar faz a Daniel é de colocar ele como o terceiro no reino. Primeiro era seu pai e o segundo, a posição em qual ocupava ali no reino, era o próprio Belsazar. Mark Driscoll vai falar que o capítulo 5 é como os filmes americanos dos anos 80. Belsazar é um menino mimado, no qual, quando os seus pais saem de casa, a primeira coisa que ele quer fazer é dar uma festa. Não é nada de novo. Os pais saíram, vamos dar um banquete, vamos fazer uma festa. Embora a destruição do reino da Babilônia já tivesse sido prevista muito tempo antes, ela ainda estava para se realizar. Aqui nesse capítulo nós temos a sua efetivação, previsão e feita na mesma noite em que ela aconteceu. Temos aqui a história da morte de Belsazar e do período do seu reinado. 2 anos antes, o importante rei, monarca Ciro, da Pérsia, havia atacado a Babilônia com um grande exército, e que Belsazar havia saído ao seu encontro, lutou contra o exército de Ciro, e tinha sido derrotado numa intensa batalha. Seu exército foi destroçado, arruinado, e tiveram que se retirar para dentro da cidade, e estavam sob o sítio armado por Ciro. Eles se sentiam muito seguros por conta do rio Eufrates, que funcionava como uma arma de defesa. Eles estavam sitiados, eles estavam em guerra. O ambiente era de guerra. E eles tiveram que encontrar abrigos na cidade da Babilônia. Vamos ver aqui no versículo 1, a gente pode notar algumas coisas acerca
de Belsazar. Primeiro, o seu deleite e o seu descaso. Leia comigo. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Um dos grandes prazeres dos déspotas, dos tiranos do Oriente, eram dar grandes banquetes e ostentar toda a sua riqueza, todo o seu esplendor. A gente vai ver isso também em Ester 1. O rei Assuero deu 2 grandes banquetes para ostentar as maravilhas de seu reino. Esse banquete era um microcosmo do reino deste mundo. Ele representa um pouco do reino deste mundo, que encontra simplesmente satisfazer a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. As festas deste mundo tende a isso, a satisfazer a carne, a satisfazer os desejos mais imundos que existem no ser humano. Nesse versículo nós vemos o descaso de Belsazar. Ele sabia que os exércitos dos medos e dos persas estavam acampados fora da cidade, mas ele mostrou total descaso com esse perigo. A cidade da Babilônia era cercada com um conjunto de muros. Alguns tinham quase 30 metros de altura. O rio Eufrates cortava a cidade de norte a sul e provia água a eles. Eles tinham comida suficiente também para 20 anos, então eles estavam tranquilos. Uma cidade com muros altos, um rio que corta a cidade, não vai acabar a água, não tem como eles cortarem a água, e alimento para 20 anos. Para mostrar pouco temor que Belsazar tinha de ser obrigado a se entregar por falta dessas provisões, ele gastou os alimentos nessa festa com extravagância. Belsazar estava arrogante, altivo. Nós temos alimento para 20 anos, 2 décadas. Nós estamos seguros. Note, Matthew Henry vai dizer que a soberba e a extravagância são maus presságios de uma ruína que está bem próxima. A soberba precede a queda. Aqueles que não querem ser advertidos pelos juízos de Deus podem esperar que serão feridos por ele. Foi uma festa soberba. Eles se sentiam seguros. Contudo, era uma falsa segurança. Assim como esse mundo vive, assim como a Babilônia dos dias de hoje, vivem como se Deus não existisse, vivem numa falsa segurança. Assim como a falsa segurança que esse mundo tem, e notará somente quando Deus declarar guerra a eles. Belsazar havia desconsiderado a informação que Deus havia dado ao seu avô, Nabucodonosor, em seu famoso sonho em Daniel 2. Já estava determinado que a cabeça de ouro seria substituído pelo peito e os braços de prata. Vemos também no verso 2 ao verso 4 o desrespeito de Belsazar. Ele afrontou o templo de Deus e desafiou o seu santuário. Leia comigo, verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo em Jerusalém, para que ele, os homens mais importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei usassem para beber vinho. Aqui a gente vê uma prática de um malicioso desprezo contra o Deus de Israel. Israel tinha uma devoção que repousava sobre esses vasos sagrados. Você pode ler isso em Jeremias, capítulo 27, do verso 16 ao 18. E quando esses vasos retornaram à sua terra, eles demonstravam um cuidado especial. Esdras 1:7 vai dizer isso. Nabucodonosor, ele havia decretado que todos os povos deveriam respeitar o Deus dos judeus. Já pregou isso em Daniel 3.
versículo 29, ele mesmo havia louvado a Deus por sua soberania e grandeza. Capítulo 4, verso 34 ao 47, que o Marcelo pregou semana passada. Porém, com o passar dos anos, as palavras do rei, os decretos do rei acabaram caindo no esquecimento. E seu neto Belsazar tratou o Deus de Israel com tanto desprezo arrogante. O rei Belsazar chamou para si próprio o julgamento de Deus, porque ele furiosamente provocou a ira de Deus. Belsazar passou a linha do limite de Deus. Quando a destruição está próxima de uma casa, o ímpio, quando está prestes a ser julgado, ele remove os postes, os portões. Quando Deus quer julgar alguém, ele entrega os seus próprios desejos. Ele entrega as suas próprias carnalidades. Ele entrega. A gente vai ver isso em Romanos 1. Esses utensílios parecem ter ficado estocados no tesouro. Nabucodonosor nem tinha tocado neles. Não lemos que Evil-Merodach tivesse feito alguma coisa desse tipo. Agora Belsazar desejou fazer de forma proposital e infligir insultos a Deus. O propósito dele era de triunfar sobre o Deus verdadeiro e de ridicularizar ao Senhor. A cultura tenta ridicularizar a Deus. A cultura, ela tenta ridicularizar as coisas sagradas de Deus. A gente vê humoristas que se dizem gospel, humoristas crentes, brincando com coisas sagradas, brincando com língua estranha, transformando as coisas santas de Deus em algo banal. Tem uma música da banda Palavra Antiga, Los Hermanos Gospel, eu não deveria ter dito isso, vai dizer que o sagrado se tornou hilário. Transformam as coisas sagradas de Deus em coisas banais, em coisas supérfluas. Aquilo que Deus consagrou é santo e deve ser preservado. Aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus separou para si, deve ser tratado com reverência. Pessoas que não levam a ceia a sério, ceiam de qualquer forma, não levam o batismo a sério, não levam o culto a Deus a sério. O culto a Deus é algo santo. Venham para cá, venham para a igreja e não abrem a boca para cantar a Deus, não louvam ao Senhor, estão com a mente distante do Senhor, tratam de forma banal o culto a Deus, desprezam o culto ao Senhor, desprezam a membresia da igreja, a comunhão da igreja. Desprezam. O culto ao Senhor é santo, deve ter reverência. O culto a Deus deve ser levado a sério. E pessoas brincam com isso, entram da mesma forma que saem da mesma forma que entraram. Entram aqui como se estivessem na sala de casa. Não, aqui é a casa de Deus. O culto é o Senhor. O culto é ao Senhor. Não podemos cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Não podemos. Não. Deus leva a sério as coisas a qual Ele consagrou. Deus leva a sério a honra do seu nome. É sério. Estamos tão envolvidos com essa cultura imunda, com essa cultura imoral, que nós não levamos a sério as coisas do Senhor. Nós não levamos a sério as leis de Deus. Mentimos. Cobiçamos. Dizemos os nomes do Senhor em piadas. Falamos sobre o nome do Senhor. Usamos o nome de Deus em vão. Sem peso, não damos peso para o nome do Senhor. Isso é da cultura babilônica. Isso é cultura mundana. O Senhor nessa manhã nos chama ao arrependimento para levarmos o seu santo nome a sério.
O nome de Deus é santo, santo e santo. Quando orarmos a Deus, prestar atenção naquilo que estamos falando com Deus Altíssimo, estamos na presença do Senhor. Quando entrarmos na casa de Deus e respeitar os irmãos que estão orando, Deus não se deixa escarnecer. Belsazar ofendeu o próprio Deus, desafiou a sua divindade, pois todos beberam o vinho e louvaram os deuses de ouro e prata, dedicaram toda a glória a essas imagens, obras de suas próprias mãos. Quanto isso, tudo somente se deve dedicar ao Deus vivo. Belsazar profanou, Belsazar passou a linha de Deus, e isso tem consequências. Usou das coisas sagradas e profanou usando para louvar os seus ídolos, numa festa pagã, num culto aos deuses pagães. O comportamento do rei e de seus convidados não poderia ter sido mais blasfemo. Há um limite para as pessoas desafiarem a vontade de Deus e blasfemar contra o seu nome. Chega um momento em que a mão do Senhor entra em ação. Deus é longânimo, mas Ele tem limite. E Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus que se ira. Vamos ver no verso 5 ao versículo 9, o julgamento de Deus. Quero ler um texto de Jó, capítulo 20, verso 4 ao 7. Os rapazes puderem botar ele na tela para vocês acompanhar. Porventura, não sabes tu que desde os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus, e a sua cabeça atinja as nuvens com seu próprio esterco, apodrecerá para sempre. As palavras de Zofar aqui, elas não se aplicam a Jó, mas elas com certeza podem ser usadas para Belsazar, e serve para qualquer um nos dias de hoje que desafiem a honra de Deus. Qualquer um que desafie ao Senhor. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Sem qualquer aviso, os dedos de mão humana de uma pessoa aparecem numa parede do salão de festas ali, iluminada por um candeeiro, formando uma visão assustadora. Imagine você, no meio dessa festa, som alto, vinho, banquete, comida, DJ tocando som. Quando nada, tu olha para o lado, está um dedo voando, escrevendo coisas ali. Imagine você. Aos poucos, os ruídos da festa foram cessando, até que o salão ficou num absoluto silêncio. Enquanto o rei e seus convidados fitavam, atônitos, as palavras sendo escritas na parede. Meus irmãos, nós na história podemos ver várias vezes o dedo de Deus entrando em ação. Foi o dedo de Deus que derrotou os egípcios, quando Faraó não deixou o povo ir. Êxodo 8 e 19. O dedo de Deus escreveu a lei santa para Israel na tábua de pedra. Êxodo 31, 18. A gente vai ver que Jesus diz que expulsava os demônios pelo dedo de Deus, em Lucas 11, 20. O dedo de Deus está escrevendo para os líderes babilônicos uma advertência de que, em breve, a mão divina, a mão santa do Senhor, iria executar o juízo. O dedo de Deus, escrevendo o juízo do rei na parede, teve efeito de trazê-lo à sobriedade. Eles estavam bêbados. O dedo de Deus, ele tem esse poder de transformar um fanfarrão orgulhoso em uma figura medrosa e assustada, uma figura patética. Somente o dedo de Deus tem poder de transformar rapidamente o coração mais soberbo, mais confiante, em pecadores medrosos, em corações temerosos.
Nem a posição elevada, arrogante e segura impediram de mudar o semblante de Belsazar. Mudou o contexto. Ele estava usando os utensílios de Deus, dizendo numa forma de que a Babilônia tinha vencido o Deus de Israel. Era costume naquela época fazer a contagem dos mortos cortando a mão direita. Eles achavam que tinham vencido o Deus de Israel. Mas Deus precisou somente do seu dedo para trazer a justiça naquele lugar. Versículo 8, nós vamos ver um padrão já conhecido, repetido. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Então entraram todos os sábios do rei. Belsazar buscou a sabedoria do mundo, mas descobriu que ela é impotente. Eu não sei ainda, né, por que a gente ainda chama esses caras de sábios. Eles nunca sabem nada. Nunca sabem nada. A mesma história se repete. Não, é a mesma história. Passou o rei, trocou o rei, e os sábios não entendem. Mas, meus irmãos, concernente às coisas de Deus, o homem mais sábio desse mundo nada pode fazer. Nada pode. A maior sabedoria humana, quando diz respeito às revelações do Senhor, não pode fazer nada. Nenhum dos sábios sabia explicar ou interpretar o que tinha sido escrito. A sabedoria do mundo não conhece a Deus e não compreende a revelação do Senhor. A ignorância dos sábios assustou ainda mais o rei. Eles ficaram atordoados, confusos. Seus nobres não foram capazes de oferecer qualquer tipo de ajuda. Havia chegado o momento que a autoridade política, a riqueza, o poder e a sabedoria humana não podiam fazer nada para resolver este problema. Mais uma vez o Senhor tornou evidente a ignorância do reino desse mundo e a futilidade do poder humano. Quando Deus agir contra esse sistema, quando Deus agir contra essa cultura, nada, nem riqueza deste mundo, a política desse mundo, a sabedoria deste mundo não vai poder fazer nada. Eles ficarão impotentes quando Deus vir julgar este mundo. Dos versos 10 ao 12, nós vemos que a rainha mãe, que os estudiosos dizem ser talvez a esposa de Nabucodonosor ou a esposa de Evil-Merodach, seu pai, que sabia o que Daniel tinha feito em casos similares, recomenda chamar a Daniel. A descrição que a rainha mãe faz de Daniel certamente mostra que Deus pode fazer nas pessoas consagradas. Daniel tinha luz e inteligência em todas as situações e podia explicar os mistérios, resolver enigmas e solucionar problemas complicados. Nós vemos aqui que Daniel também ele é chamado pelo seu nome, judeu. O que nós aprendemos aqui? Que Daniel não se deixou abalar desde cedo, desde o capítulo 1. Quando tentaram mudar a sua fé, quando tentaram mudar o seu nome, a colocar sobre um Deus pagão, ele se colocou firme, como alguém que ama o Senhor. E ele foi reconhecido por isso. O mundo pode tentar mudar o nosso coração em relação a Deus, mas que nós venhamos permanecer firmes. Será que o mundo nos conhece como filhos de Deus? Será que nós temos dado um testemunho como filhos do Rei? Como habitantes do reino de céu? No versículo 3, Daniel foi levado até a presença do rei. Daniel, na época, tinha 82 anos de idade, quando Belsazar mandou chamar. Talvez Daniel já tivesse sido aposentado do seu trabalho ao rei. Contudo, os verdadeiros servos de Deus jamais abandonam o seu ministério. E mesmo quando se aposentam, estão à disposição para responder ao chamado do Senhor. Note que Daniel não estava no banquete, e ele tampouco estava com os sábios, quando foram chamados à presença do rei. Ali nada lhe acrescentava. Homens piedosos se separam dos ímpios.
não se misturam com eles, com os escarnecedores. Homens piedosos levam o nome do Senhor a sério, levam a honra de Deus a sério. No versículo 13, o rei fala com Daniel num tom de arrogância: és tu aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Daniel era judeu, cativo. Talvez o rei não queria ser obrigado a recebê-lo. No verso 14, o rei menciona os elogios que havia ouvido a respeito do profeta. No verso 16, o rei reconhece que os sábios não puderam ler as palavras que foram escritas para ele. A situação não era nenhuma novidade para Daniel. Uma revelação de Deus, um governante temeroso e frustrado, conselheiros incompetentes e o servo de Deus para socorrê-lo. Aleluia! Não era novidade para Daniel. Não era novidade. Ainda no versículo 16, Beltesazar promete dar a Daniel tudo aquilo que tinha prometido aos sábios, caso conseguisse fazer a interpretação. O manto vermelho era caríssimo, era usado pela realeza. A corrente de ouro seria uma insígnia de uma posição de destaque. Beltesazar estava oferecendo uma posição destacada no reino da Babilônia a Daniel, caso ele decifrasse o que estava escrito. Todavia, meus irmãos, Daniel rejeita de forma categórica. Daniel recusou a oferta das recompensas e não se mostrou satisfeito por terem sido mencionadas. Daniel não seria influenciado por riqueza dessa terra. Homens de Deus não devem ser influenciados por aquilo que essa cultura pagã, terrível e desgraçada, tem a oferecer. Daniel não seria balançado por posição de destaque. E, infelizmente, vemos pessoas que assumem títulos de pastores e têm negociado a fé, têm negociado a palavra de Deus. Profetas do rei têm se dobrado, têm se vendido. E não somente pessoas que assumem o púlpito, mas pessoas comuns têm se vendido à cultura babilônica, por não querer ser confrontado, não querer ser excluído das suas rodas de amizade, por confrontar o pecado, por falar assim, diz o Senhor. Pessoas têm negociado a sua fé por migalhas, ninharias. Pessoas não conseguem vir aos cultos. Daniel não iria ser balançado, não seria influenciado pelas riquezas do reino da Babilônia, não seria influenciado pelas riquezas da cultura. Verso 17: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. Daniel fala de forma respeitosa ao rei. Embora a gente não concorde com a vida que uma pessoa leva, ainda assim a gente deve respeitar o cargo que ela assume. É Deus que coloca reis e é Deus que tira reis. Daniel está vendo esse reino como um reino que está dando seu último suspiro. E por isso ele despreza as dádivas e as recompensas. Assim nós devemos desprezar todos os presentes que este mundo pode nos dar. Se entendermos através da nossa fé que o momento final deste lugar está se aproximando. O rei podia oferecer seus últimos presentes a qualquer outro, pois existem presentes melhores que podemos dirigir os nossos olhos e corações. Há presentes melhores, meus irmãos, melhores. É com esse pensamento que nós devemos cumprir o nosso papel nesse mundo. Tudo que esse mundo pode nos dar é lixo, é ninharia, comparado com aquilo que virá do Senhor, com aquilo que vem do Senhor, quando comparado com as riquezas que o Deus bondoso e maravilhoso tem reservado para aquele que o ama e segue.
No verso 18 ao 21, Daniel começa a relatar, de forma minuciosa, o comportamento de Deus em relação ao seu pai, Nabucodonosor, a fim de adverti-lo. Daniel começa a fazer uma introdução antes de começar a interpretar o que estava escrito na parede. Do verso 18 até o verso 21, suas palavras não tinham a intenção de servir como uma distração, mas como uma etapa preliminar necessária da interpretação dos escritos. Matthew Henry vai dizer que para podermos entender corretamente aquilo que Deus está fazendo conosco, será útil rever aquilo que Ele fez a outras pessoas, aos outros. Ele descreve o grande poder que a divina providência concedeu a Nabucodonosor, verso 18 ao verso 19, leia juntamente comigo. O rei, ó rei, o Deus Altíssimo deu a rei Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Pelo que sabemos, ele possuía um reino, majestade, glória, honra, maior que qualquer outro príncipe gentil jamais tivera antes. Ele acreditava que havia conquistado toda essa glória através da sua extraordinária coragem. Nabucodonosor acreditava que tinha toda essa glória pelos seus próprios méritos, pela sua força, pela sua inteligência, atribuindo o sucesso do seu reino a si mesmo. Daniel, porém, lhe diz que tudo aquilo que Nabucodonosor, tudo aquilo que o rei gozava, agora por causa do trabalho do Deus Altíssimo, era pelos méritos de Deus. O Deus dos deuses, o Senhor dos reis, como o próprio Nabucodonosor chamava. Era Deus que havia dado a majestade e glória a Nabucodonosor. Aprendemos aqui que qualquer grau aparente de prosperidade que nós temos, vem do Senhor. Você conseguiu um bom emprego, foi Deus que te deu. Não falta comida na tua casa, foi Deus que te deu. Você tem uma boa casa, você tem um teto, comida, cobertor, foi Deus que te deu. Você tem saúde, Deus te deu. A maior arrogância, meus irmãos, é achar que a gente faz, que a gente possui as coisas, conquistamos as coisas por meio de nós mesmos. Isso é arrogância. Deus governa o mundo. Deus, Ele é soberano. Tudo que nós temos, tudo que conquistamos, é por méritos de Jesus. Pelos méritos da Santíssima Trindade. Nunca podemos dizer que o nosso esforço conquistou todas as riquezas que nós temos. A gente sempre deve lembrar de que é Deus quem dá aos homens o poder de adquirir as coisas, de ser bem-sucedido em seus empreendimentos. Meu irmão, você pode te matar trabalhando. Se Deus não quiser te abençoar, Ele não vai. Por isso, meus irmãos, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Muitas pessoas se matam procurando, correndo atrás do vil metal. Mas a maior prosperidade e riqueza está em ter a comunhão com Deus e buscar ao Senhor. Daniel começa a expor todos os pecados dos quais Nabucodonosor era culpado e havia provocado a ira de Deus. Ele havia se comportado de maneira insultosa em relação aos que estavam sob suas ordens. Nabucodonosor recebeu glória e majestade de Deus e começou a agir como um tirano, como um déspota. Verso 19 faz a descrição de como Nabucodonosor abusou do seu poder, movido somente pelo seu temperamento e paixão, e não pela razão e justiça, muitas vezes condenando pessoas inocentes, inocentando pessoas culpadas. Essas atitudes são abominações aos olhos do Senhor. Mas isso não é tudo. Versículo 20.
Mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado de seu trono real e perdeu toda a sua glória. Ele havia se comportado de maneira insolente em relação a Deus, que estava acima dele, e se tornou orgulhoso, soberbo. Ali começou seu pecado e a ruína de Nabucodonosor. Ele endureceu a sua mente e seu coração contra as ordens de Deus. O orgulho é um pecado que, mais do que qualquer outro, endurece o coração e torna ineficaz o meio de arrependimento e transformação. Daniel ainda lembrava dos castigos de Deus que foram lançados sobre o rei por causa do seu orgulho e obstinação, e como foi privado da razão e tirado do posto real, do trono real, e afastado do convívio dos homens, e passou a morar com os jumentos selvagens. Aquele que não governa através das regras da razão, não tem razão necessária para governar a si mesmo. Nabucodonosor agiu como animal até reconhecer e se render ao princípio mais básico de tudo. Esse princípio é que é o Deus Altíssimo, todo soberano, todo poderoso, reina sobre tudo. Isso é um princípio básico. Isso vai mudar a tua vida se você não entendia isso. Vai mudar a forma como tu passa manteiga no pão. Deus reina sobre tudo. Deus reina sobre reis. Pense no presidente mais poderoso. Deus reina sobre ele. Foi Deus quem colocou ele lá. E Deus, a hora que quer, vai tirar ele de lá. Deus reina sobre tudo. Nabucodonosor tinha perdido a razão. E voltou à razão quando ele reconheceu isso. Se dobrou o seu coração a isso. Que Deus reina. Deus reina, meus irmãos. Deus reina. Como o pastor pregou na terça-feira, às vezes a gente não vai entender os meios, os métodos de Deus, porque o Senhor nos permite e Ele governa a nossa vida e faz com que a gente passe por situações que nós não vamos entender. Às vezes Deus não vai querer e Deus não é obrigado a nos responder. Isso aqui é uma premissa também a todos os governantes. Está chegando a época de eleição. O pessoal já está louco, dando-lhe bandeirada no carro, ali na sinaleira, tocando papel em ti, chega em casa com quase um jornal de panfleto. Isso aqui deveria ser a premissa básica. Que todos os governantes deveriam aprender. É de que Deus governa sobre todos os reinos e governos. Prefeitos deveriam saber disso, governadores deveriam saber disso, presidentes deveriam saber disso, deputados deveriam saber disso. Em nome de Deus, Daniel começa a exibir os motivos que impedem de Belsazar de exercer as suas funções, antes de seu destino que estava na parede começar a ser lido. Deus mostra os crimes que o rei havia cometido. E aqui agora começamos as acusações sobre Belsazar. O primeiro, verso 22, leia comigo. O Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Meu irmão, já me arrepio só de ler isso aqui. Ele viu que Deus Todo-Poderoso tinha feito com seu avô. Ele conhecia da história. Mas ele era soberbo. Ele era obstinado. Ele, em vez de se dobrar, de pedir misericórdia a Deus, seguiu o exemplo de seu avô. Assim como fez Nínive, quando Jonas começou a pregar a destruição. Nínive se humilhou, jejuou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor e Deus poupou. Ele seguiu o caminho inverso. Ele, em vez de se humilhar, resolveu desafiar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em vez dele se quebrantar, daquilo trazer temor, ele resolveu desafiar a Deus. É uma grande ofensa a Deus quando o nosso coração não se humilha perante Ele. Quando o nosso coração não obedece aos seus preceitos e não acata as suas providências. E também quando não se humilha pelo arrependimento, obediência e paciência. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você sentiu o peso
de ter ofendido ao Senhor? Quando foi a última vez? Isso te traz tristeza? Isso te traz tristeza? Ou isso nem toca mais no teu coração? Quando foi a última vez que você sentiu temor por não ter passado um dia sem ter lido a Bíblia? Quando foi a última vez que você sentiu temor, sentiu peso de não ter orado ao Senhor, passado um dia sem orar ao Senhor? Que venhamos sondar o nosso coração. Nessa manhã o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Segunda acusação sobre Belsazar. O rei havia afrontado a Deus mais que o próprio Nabucodonosor. Verso 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu. Mandando trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, o rei, as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Belsazar afrontou a Deus. E aqui o terceiro já combina com a terceira acusação. Belsazar, a terceira acusação que Daniel faz é que o rei não tinha correspondido à finalidade da criação que Belsazar foi criado. E que todos nós fomos. Dar glória a Deus. Verso 23 ainda. Mas o Senhor, ó rei, não deu glória a Deus, cuja mão estão todos os seus caminhos. A finalidade do homem é de dar glória a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória do Senhor. É um pecado. Nós pecamos contra o Senhor quando não vivemos para a sua glória. Nós pecamos contra o Senhor. Nós ofendemos a Deus quando nós não vivemos para a glória do Senhor. Os pecadores que decidem permanecer no pecado se satisfazem plenamente com os seus deuses que não podem ver, ouvir e que não conhecem nada, porque assim poderão pecar com toda a impunidade. Mas, olha que sério isso. Essas mesmas pessoas irão descobrir que eles não serão julgados por esses deuses. Essas pessoas irão descobrir da pior forma possível que eles não serão julgados por deuses criados de prata, ouro, madeira. Eles não serão julgados por esse Deus, e sim pelo único e verdadeiro Deus. Eles serão julgados pelo Deus verdadeiro, pelo Deus de Isaac e Jacó, pelo Deus triuno. E isso é uma acusação geral contra todos nós. Nós dependemos de Deus, que é o nosso Criador, protetor, benfeitor, é o nosso Pai. Ele é quem governa as nossas vidas. É em Deus que nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. É em Deus. Vivemos para Deus, por Deus e por causa dele. E sem ele nós não viveríamos. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos por meio de Deus. Diferentemente do que a cultura desse mundo fala, diferentemente do que a podridão desse mundo fala, o caminho do homem não está a si mesmo. O homem não nasceu para viver para si mesmo. O homem não viveu para ser o centro, o solzinho do mundo, o alecrim dourado. Não! O homem não é o fim em si mesmo. O caminho do homem não tem o fim em si mesmo. O nosso coração e de todos os homens, até os corações dos reis, que preferem se comportar e agir dessa maneira, Deus irá julgá-los. Nós fomos chamados para viver para a glória de Jesus. Nosso dever para com Deus é considerar toda a dependência a Ele. Devemos glorificá-lo, nos devotar à sua honra, nos dedicar ao seu serviço, procurando agradar a Ele e louvar a Ele. A primeira coisa do nosso dia deve ser orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, ter o contato com as coisas de Deus. A cultura de hoje, vivemos nessa cultura desgraçada no qual pegamos o celular, primeira coisa de manhã, vamos ver o que está acontecendo no WhatsApp, a conversa de ontem, sobre o jogo que aconteceu, os memes, o serviço, alguma coisa aconteceu no serviço. A primeira coisa quando acordar deve ter o contato e o relacionamento com Deus Altíssimo.
versículo 25. Leia comigo. Versículo 24. É por isso que ele viu aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mené, Mené, Tekel e Parsim. As três palavras aqui nessa mensagem se referem a peso e, consequentemente, a custo ou valor. Mené significa mina, Tekel, ciclo, e Parsim, partes. A interpretação de Daniel combinou com a ideia básica de ser pesado e avaliado. Daniel não interpretou as palavras como unidades monetárias, mas como uma advertência ao rei. A palavra mené significa contado, e a sua repetição indicava que o reino, que Deus havia determinado o fim do reino que viria em breve. Deus havia determinado ali o fim do reino da Babilônia. Os dias da Babilônia estavam contados. Além disso, o termo Tekel indicava que o próprio rei havia sido pesado por Deus e achado em falta, de modo que os dias de Belsazar também estavam contados. Deus estava dando um basta. Deus estava exercendo o seu juízo. E que entraria o fim ao reino da Babilônia? A resposta estava na terceira palavra, Pérez, que tinha um significado duplo, dividido, e Pérsia. A Babilônia seria dividida entre os medos e os persas, cujos exércitos estariam à porta da cidade. Deus disse: basta. Basta tudo aquilo. Passar a linha de Deus trará consequências. Matthew Henry aqui vai dizer que, sem qualquer exagero, isso pode ser aplicado ao destino dos pecadores. A palavra mené, tekel e pérez podem ser facilmente entendidas como morte, julgamento e inferno. Na ocasião da morte, os dias do pecador foram contados e encerrados. Depois da morte vem o julgamento, quando ele será pesado numa balança e determinado se está em falta ou não. E depois do julgamento, o pecador será cortado em pedaços, como se fosse uma presa a ser distribuída ao diabo e aos seus anjos malignos. Daniel não dá nenhum conselho e nem coragem ao rei para que ele se arrependa, como havia feito com Nabucodonosor, pois percebeu que a sentença já havia sido pronunciada e que o rei não teria nenhuma oportunidade para se arrepender. O rei foi pesado, foi achado em falta. Meus irmãos, nós, todos, se fôssemos pesados, estaríamos em falta, se não fosse pelo sangue de Cristo. Aleluia. Todos nós estaríamos em falta, se não fosse pelo ato redentor de Jesus na cruz. A conquista da Babilônia, ela foi planejada por Ciro, rei da Pérsia. Ele foi escolhido de Deus para essa tarefa. Então, quem era Dário, Medo, mencionado em Daniel? Muitos estudiosos acreditam que Dário era Gubarum, um oficial importante do exército nomeado por Ciro para governar a província da Babilônia. Dário, o Medo, não deve ser confundido com Dário I, que reinou em 522 a.C. a 486 a.C. e incentivou o remanescente judeu a restaurar o templo, em Esdras 1, 5 ao 6. As profecias se cumpriram e a antiga Babilônia deixou de existir, mas a grande Babilônia ainda se encontra em nosso meio. Ao longo da Bíblia, a Babilônia, a cidade rebelde, o reino rebelde, é contrastada com Jerusalém, a cidade santa. A Babilônia é vista nas Escrituras como grande cidade deste mundo, enquanto Jerusalém simboliza a cidade eterna de Deus. A grande Babilônia, ela já está julgada, meus irmãos. Esse mundo, ele já está julgado. Já está julgado. O sistema desse mundo satânico, desse reino satânico e rebelde, ele irá seduzir os povos do mundo e os levará a rejeitar a mensagem de Deus e a viver em função dos seus prazeres pecaminosos. O futuro do sistema babilônico desse mundo ajudará o anticristo, o homem da iniquidade, a subir ao poder, mas o seu reino será destruído por Jesus Cristo. Quando ele voltar, irá reinar. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Depois que tudo isso acabar, nós vemos essa festa profana, essa festa que desonrou o nome de Deus. Meus irmãos, depois que tudo isso passar, depois que esse reino desgraçado for destruído, Cristo estará reinando.
a igreja de Jesus irá participar de uma grande festa, onde o nome de Deus não será profanado, e sim glorificado para todo sempre. Nós estaremos compartilhando de uma grande festa, exaltando o nome de Jesus para todo sempre. Meus irmãos, as aplicações que eu posso fazer nessa manhã primeiro, devemos levar o nome do Senhor a sério. Devemos levar o nome do Senhor a sério. Segundo, nós, assim como o profeta Daniel, nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória do Senhor. Nós devemos viver para a glória do Senhor. E não se dobrar a essa cultura imunda. Nós estaremos, logo após, ofertando ao Senhor. Estaremos cantando ao Senhor. Estaremos participando do corpo e do sangue de Jesus. Possamos fazer isso com reverência, meus irmãos. Possamos fazer isso com reverência. Não participe da ceia do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se for um pecado mais grave, chame a liderança da igreja. Confesse. Chame o pastor da igreja, os líderes da igreja. Mas participe com reverência, temor. Oferte ao Senhor com alegria. Não oferte com desprezo. Não deixe de ofertar, oferte com alegria. Cante com alegria. Cante com a tua alma. Cante com a tua alma. Esse lugar é um lugar de reverência e respeito ao Senhor. Vamos orar? Logo após, o pastor estará com a continuidade do culto. Deus Santo, Deus Pai, Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Quão poderosa é a Tua palavra, Senhor. Quão poderosa é a Tua palavra. Som dos corações, Senhor, nessa manhã. Som dos corações nessa manhã. Que possamos nos arrepender, Senhor, de toda a soberba que há em nós. Que possamos nos arrepender, Senhor, de toda a arrogância, de toda a prepotência, Senhor, de achar que podemos viver sem Ti. De achar, Senhor, que conquistamos qualquer coisa por méritos. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Que não venhamos, Pai, nos assentar à roda, Senhor, daqueles que escarnecem do Teu nome, daqueles que debocham do Teu nome, daqueles, Senhor, que ofendem a Tua honra. Não, Senhor, não. Que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Nos guarda dessa cultura imunda. Nos guarda, Senhor, dessa cultura imunda. Nos purifica, Senhor. Que possamos chorar pelos nossos pecados. Que possamos chorar, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Que possamos, Senhor, chorar, Senhor, pela nossa devoção precária com o Senhor. Que possamos chorar, Senhor. Que possamos chorar, Pai. Que não venhamos ficar, Senhor, alheios, Senhor, a Ti, Senhor. Não nos entregue, Senhor, não nos deixe, Senhor, não nos entregue, Senhor, aos nossos desejos, não nos entregue, Senhor, aos nossos pecados. Que o Teu sangue purificador, que o Teu sangue redentor venha, Senhor, nos lavar, Pai, nesta manhã. No nome de Jesus, nós clamamos. Ajude a igreja da Mari Quintana, Senhor, ajude os nossos irmãos, Senhor. E que possamos, Senhor, ter mais reverência ao Senhor, aquilo que o Senhor colocou como sagrado. No nome de Jesus.